Ele é natural de um dos estados mais belo e riquíssimo do Brasil, a Grande Santa Catarina. Ele é formado em PhD em Administração de Empresas e também leciona a matéria em uma das maiores universidades de Boston, Massachusetts. Por incrível que pareça, nós estamos falando hoje com Maurício Codécio. Obrigado por estar vindo aqui, por essa experiência nova que a gente tem de estar gravando, principalmente agora, né, fim da pandemia, a gente está presencial. E para entrevistar o Maurício, que o currículo dele é grandíssimo, eu precisaria contar com a melhor apresentadora de podcast do mundo, Elisângela de Alencar. Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez. Oi para todo mundo que está em casa, pro meu pai. Meu pai falou, como filha que você falou e não falou oi para mim? Mandar um abraço pro seu pai, vai ser entrevistado beijo, também. Beijo, pai de Evaí, mãe, primos aí em Minas, São Paulo. Beijo para todo mundo em casa. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer maior ainda. Eu acho que cada um de vocês tem que sentir esse prazer. A gente vai estar entrevistando uma pessoa que é um brasileiro, um de nós, assim que eu penso, um de nós, que saiu daí do Brasil com um sonho e tem que crescer, né? Está crescendo, está aqui nos Estados Unidos, Maurício. Um prazer. Muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente e por ter aceitado e a gente ter desmarcado 2 vezes para estar entrevistando você, mas agora presencial, né? Fim dessa pandemia, não precisa de máscara, agora é melhor, não é? Bem melhor agora. É um prazer também estar aqui com vocês. Uma boa tarde. Fico feliz assim, de poder conversar com vocês, contar um pouco, né, a minha história e discutir um pouco sobre o que eu entendo de educação. Acho feliz bastante. Esse formato de podcast na pandemia que ficou mais visualizado ficou uma coisa boa, porque às vezes a pessoa não tem essa formalidade de ficar conversando, trocar ideias, discutir coisas, né, Elisângela, aprender coisa nova. Essa coisa de podcast eu acho legal, porque você conhece mais a vida da pessoa, o que ela tomou de decisão. E é uma coisa mais tranquila, né? Que a gente sente aqui que você tá na cozinha batendo um papo, tomando um cafezinho, né? Uma coisa bem... Cafezinho da Dona Edinha. Uma coisa mais tranquila e dá pra você se abrir e ter uma conversa assim mais pessoal e, igual você falou, né? Falar da sua história, que é isso que a gente quer saber, né? Porque cada um de nós, independente da profissão que você exercita, cada um de nós tem uma história, como você chegou ali, o que te levou, qual foi o seu sonho, que acho que todo mundo quer saber isso, né? Poxa, como que um brasileiro trabalha nos Estados Unidos, você é um professor, não é isso? Leciona matéria. Dentro de uma das maiores universidades aqui em Boston. É bem legal, eu acho que esse formato agora assim, de bate-papo, conversa, acho que é encontrar mais o pessoal, né? Acho que a gente está cansado de ver muita mídia, a mídia muito produzida, né? A gente não consegue ver sentir as pessoas, né? Eu acho que daí esse formato fica legal, que é como se fosse um bate-papo, né? Sem muita edição, sem um discurso escrito antes, né? Sem um cabeleireiro, dá pra ver. Como é que é o meu cabelo? Tá bonito? Tá bonito assim? Ainda não temos cabeleireiro, maquiador. O cabelo tá bonito? Olha que lindo. Eu acho isso muito interessante. Assim, a gente é mais gente, né? Sim. Eu acho muito legal. Assim, acho que teve um avanço. Não tem aquela divisão. Acho que esse formato de antes do jornalismo, sem crítica, mas mais uma observação, pelo menos pra mim, né? Te separa daquela pessoa, você se acha diferente daquela pessoa, né? E tá tão longe de você, né? Como se tivesse uma parede. Desse jeito não tem mais a parede, nós somos todos iguais e hoje tá você aqui, amanhã pode ser aí a senhora que tá cuidando dos filhos, o senhor que tá trabalhando de pedreiro, amanhã pode ser você aqui com nós na mesa, a gente entrevistando você, porque cada um de nós tem uma história, né? Traz muito impacto de vida, traz... a nossa ideia de podcast, principalmente, é entrevistar pessoas que trazem impacto social. Sim. Que é uma coisa que a sociedade dispersa. E por dispersar, acabou que a gente conheceu mais pessoas. E as pessoas agregam na nossa vida e a gente começa a tomar decisões. Antes de começar, eu gostaria de falar que esse episódio também é patrocinado pelo Haroldo Leles, da Voi Leles. Se você quer fazer voo seguro, se você ainda não fez a sua primeira viagem, se você quer conhecer não só o Brasil, conhecer outros países e a sua primeira viagem, sua esposa, seus filhos, faz um voo seguro com a Voi Leles. O Alex vai estar colocando certinho o nosso patrocinador, o telefone. Você pode mandar mensagem, check-in online. Eu faço voo com a Voi Leles desde 2011. Super seguro,
todas as minhas passagens internacionais nunca tive problemas, melhores promoções. Então faz voo e seguro pela Voe Lelis. E eu também gostaria de falar da Natália, né? A Natália está fazendo essas artes, você viu da Luciana, ficou do livro e fez as indicações, vai fazendo Maurício, vai aparecer na tela. A Natália Queiroz, diretamente de Lisboa, Portugal, né? Faz a arte, faz as artes para os artistas. E eu acho fantástico ter uma pessoa brasileira que empreende em Portugal, que também tem a sua área de formação e que trabalha com isso, fazer as nossas artes dos nossos entrevistados, os nossos emblemas, sabe, Maurício? Vai estar passando na tela o emblema seu, da sua foto, e ela transforma isso de uma forma super legal. Eu acho fantástico estar conversando com um brasileiro que dá certo, independente da área, sabe? E a Natália, a mãe, trabalha o seu dia normal, assim, às 8 horas, chega em casa, faz as artes pra gente, sempre tá falando. Então, você que gostaria de uma arte para o seu filho, se é pro aniversário, se é pra festa, se é pro casamento, eu quero fazer uma arte, quero entalhar ela para fazer um quadro, procure a Natália, mande mensagem, aproveita, porque o ótimo preço que ela faz também, te atende, é fantástico. Eu gosto de conversar com gente que dá certo, porque essa é a arte da vida, de você olhar, poxa, aquela pessoa, não é que você vai ser o que a pessoa e ter o que a pessoa tem, mas tomar decisões naquele momento crítico, sabe, Maurício? E que dá certo. E falando disso, eu estava falando com a Elisângela, ela perguntou, você conhece ele? Eu falei, olha, é amigo dos meus pais, conheci você, já conheci há um tempo, mas é assim, para mim, é sempre importante ouvir você, assim, porque traz impacto de vida. A gente tem pensamentos até políticos diferentes, nós trocamos ideia, uma boa conversa didática, né, Maurício? De bom tempo, fazemos churrasco junto, né? Meu churrasco, como sempre, melhor do que desse catarinense aqui, tá? O meu churrasco é melhor. Você tem discordo. Discordo. Isso aí não dá certo. O meu churrasco é melhor que o teu. Mas só tem um jeito de descobrir, né? Nós precisamos fazer o churrasco com o Oscar, né? Porque o Oscar... Eu vou decidir. Os dois fazem churrasco e eu vou comer. É tua decisão. Não briguem. Pode os dois fazerem e eu vou decidir. Ó, o Maurício, ele é formado, ele é PhD, ele leciona matéria aqui em uma das maiores universidades de Boston. Então, para você que está chegando agora, você que faz universidade, você está pensando onde que você vai entrar na vida, se você está desanimado, esse episódio vai ser marcante para a sua vida. Porque, Maurício, no início, eu gostaria já que você falasse, né, da sua cidade, sua origem, né, da sua família. E eu tenho certeza que a Elisângela não ouviu isso de mim, mas no início você não pensava em lecionar matéria, você ser professor. Eu, na verdade, eu sempre fui muito curioso. Muito curioso. Eu gosto tentar entender como as coisas funcionam. Eu tenho curiosidade por praticamente qualquer coisa, né? Acho que quando a gente começa a conversar, acho que já deve ter reparado, né? Eu gosto de conhecer detalhes, eu sou muito interessado pelas coisas, né? E ao longo a gente foi trabalhar e estar em contato com empresas e academia, eu acabei descobrindo assim que uma das áreas que me deixa mais próximo que eu ia poder fazer era seguir a vida acadêmica. E na vida acadêmica, a maior parte do meu tempo eu estou estudando, estou tentando descobrir coisa nova, pesquisando. Então eu acho que eu consegui unir uma coisa que eu gostava de fazer, né, com o meu trabalho, né? Não é qualquer área, qualquer coisa que tu pode se dedicar, né? A grande parte do meu dia eu dedico lendo e pesquisando, né? Fantástico. E você é natural de qual cidade de Santa Catarina, Maurício? Bem, agora eu vou te dar uma rasteira, né? Porque eu não sou catarinense, eu sou gaúcho. Só formou lá. E nós estamos tendo briga aqui de tererê e chimarrão. Exatamente, é chimarrão. Chimarrão quente, eu sou gaúcho. Mas eu vou deixar claro porque eu deixei passar também. Porque esse aí eu nasci em Porto Alegre, meus pais são gaúchos e tal, mas eu me mudei com 5 anos de idade para Santa Catarina. Né? Então eu tenho meu coração gaúcho forte, tradição forte, mas o local que eu adotei para morar, eu não me vejo morando em lugar nenhum no Brasil que não seja Santa Catarina. Sou apaixonado pelaquela terra e principalmente Florianópolis. Eu amo Florianópolis. A Floripa é a Ilha da Magia, que o pessoal fala. Eu sou apaixonado por lá. Tanto é que em toda a minha perspectiva eu me via dando aula em Florianópolis. Assim, todas as minhas metas era acabar indo trabalhar em Florianópolis, né?
Mas a vida deu um rumo um pouquinho diferente e acabei parando aqui em Boston. Uau. Né? A vida tem essas coisas, né, Elisângela? Eu acho que é isso que a gente está aqui hoje para saber. Como que foi esse rumo? Tipo assim, o que aconteceu? Você estudando no Brasil, tal, com planos, já estava casado, você tem 2 filhas. Uhum. Como é que estava a sua vida? O que aconteceu que, de repente, você faz... Eu sei que aqui é frio e Florianópolis também faz frio, né? Não tanto. Então não foi pelo clima que ele escolheu vir para cá. Olha, eu tô dizendo assim, nós estávamos até semana passada, tava frio, né? Aqui, tá 2 dias de calor. Eu desliguei o aquecedor 2 dias atrás. Mas aqui é assim, um dia você tá ligando o aquecedor, no outro dia você tá colocando o ar-condicionado. Eu acho que isso eu nunca vou acostumar com esse clima. É 6 meses de um frio. Vai de 30 para 80, a gente não tem metade do caminho. A gente brinca até que no Rio Grande do Sul é tão frio que os gaúchos fogem e vão para Santa Catarina para não passar tanto frio, né? A gente brinca, mas Santa Catarina, lá eu morava no litoral catarinense, né? Uhum. No litoral catarinense, no inverno, a média é de 18 a 20 graus, é o 70 Fahrenheit, né? O verão daqui é quase inverno lá, né? Então, a gente lá tem uma semana de frio só. Então não foi pelo clima que eu acabei vindo, né? Mas foi aos poucos, assim, a jornada acaba sendo, demora muitos anos, né? Então hoje, assim, olhando para trás, eu consigo ver mais ou menos como é que eu acabei aqui, né? Mas quando a gente está fazendo, como eu falei, a minha meta na época era ser professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso era o que eu queria ser, né? Mas acabou vindo para cá. E daí vai, né? Se for contar tudo, então eu sou formado em contabilidade mesmo. Eu me formei numa faculdade, uma faculdade pequena, que acho que o Andrei deve conhecer a Senec, o grupo Senec, né, que é as escolas de comunidade, que faz um trabalho fenomenal no Brasil inteiro. Eles têm mais de 200 escolas, desde do pré, e daí eles tinham universidades também. Então eu me formei numa dessas universidades, em Itajaí, lá no litoral catarinense, em contabilidade, mas faculdade pequena e tal. E daí eu tive uma professora, uma coordenadora, falou assim: amor, tu sempre falou que queria estudar, fazer mestrado e tal, por que tu não vai fazer? Porque ela estava fazendo mestrado também. Eu lembro muito bem dessa professora, a professora Elisângela Duarte. Ela foi a professora que me deu aquele pontapé que eu precisava para entrar na vida acadêmica. Uau! Que conversei com ela e tal. E ela disse: tu fala, tu quer ir e tal, mas tem que fazer alguma coisa. Então ela disse: vamos botar em prática o que tu fala, né? Então eu lembro muito bem, eu lembro do dia, a gente foi até visitar ela. Ela morava em Blumenau, a gente foi visitar, fui com a esposa. E ela que me deu um empurrão. Daí foi onde eu comecei a fazer isso, foi em final de 2010. Que daí eu comecei a fazer, comecei a correr atrás, tal, para 2011 começar a fazer um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Daí eu fiz um mestrado em contabilidade mesmo, na parte de contabilidade gerencial. Você tem, desculpa, Maurício, você tem um mestrado aqui também, não é? Você fez um mestrado? Não, eu fiz um pós-doutorado aqui. Um pós-doutorado, isso. Fiz o pós-doutorado na mestrado e pós-doutorado. Você estudou e você chegou a lecionar matéria na mesma Universidade Federal que você se formou? Sim, consegui, lecionei lá também. Então foi nessa ida e volta, né? Então, depois do mestrado, é bem comum o pessoal do mestrado passar para o doutorado, né? Que essa é a carreira, né? Então eu entrei no doutorado, fiz o doutorado também lá na Universidade Federal de Santa Catarina, daí eu fiz em administração. E daí ali tentando descobrir o que ia fazer, de como ia fazer. Então eu estava tentando, a minha ideia quando eu fui fazer o doutorado era viajar bastante e tentar ir para fora do país, para conseguir. Acho que para te conhecer mesmo, a gente tem que viajar bastante, né? Sim. Então a gente começa a conhecer outras culturas, outras formas de conhecer, de fazer as coisas acontecerem, conhecer novas pessoas. Então eu queria viajar, assim, né? Então nesse tempo ali, eu recebi um e-mail, eu lembro muito bem, foi em 2015 daí, eu recebi um e-mail de um professor daqui, de Nova Jersey, da Rutgers, professor Miklos Vazarelli. Ele mandou um e-mail, queria conversar comigo, que alguém falou de mim para ele. E daí ele tinha um projeto, assim, não, sem conhecer, sem nada. Daí ele tinha um projeto no Brasil com o TCU. E daí ia precisar de ajuda e tal. E daí comecei a conversar com ele. E daí ali foi que surgiu o convite de eu vir aqui para Nova Jersey. Então daí durante o doutorado eu fiz o que a gente chama lá no Brasil, que é o doutorado sanduíche. A gente faz 3 anos no Brasil
e vem para os Estados Unidos ficar 1 ano aqui. Uhum. Para aprender com pesquisadores daqui, ou pode ser qualquer lugar do mundo, né? No começo eu estava tentando vir para Espanha e tal, daí quando surgiu a oportunidade eu acabei vindo para cá. Ainda bem que veio para cá. Acabei vindo para cá, né? Mas acho que qualquer lugar, talvez sem conhecer, né? Podia ter sido outros lugares também, né? Mas acabou dando certo. Vim para cá. Isso foi 2017. Foi quando eu vim para cá que eu acabei te conhecendo. Né? Sim, que eu conheci tua mãe, tudo aqui em 2017 em Nova Jersey. Daí eu fiquei esse 1 ano aqui. E eu estava terminando o doutorado. E daí tinha uns projetos andando bem e tal. Daí esse professor me convidou e disse: não, Maurício, não quer ficar mais 1 ano aqui? Como pós-doc? Então daí o que eu fiz? Eu voltei para o Brasil, defendi a minha tese. E 2 semanas depois eu estava nos Estados Unidos de novo aqui, fazendo pós-doutorado. Eu fiquei mais 1 ano na Rutgers, em Nova Jersey, fazendo pós-doutorado. E daí ali eu dei uma disciplina no doutorado da Rutgers, lá de Tax Mining, foi tudo, daí acabou o contrato e eu tive que voltar para o Brasil. Isso aí foi 2019 já. E aí, quando eu voltei para o Brasil, daí aquele negócio que é... Teve essa pergunta da Elisângela, né? Tipo, você teve o convite quando você estava em New Jersey ou quando você voltou para o Brasil em 2000? Então, para ficar aqui nos Estados Unidos? Para vir, para dar matéria em Boston? Em Boston. Então foi mais ou menos ali no finalzinho, que eu já estava quase voltando para o Brasil em 2019, eu já estava conversando fiz umas entrevistas aqui e tal. Mas acabou não dando certo, de tempo, de visto, acabou não dando certo. Daí eu tive que voltar para o Brasil. Né? Daí, como no Brasil a gente falta uma estrutura um pouco bem feita de pesquisa e tal, eu voltei para o Brasil desempregado. Né? Daí voltei, daí tu pensa, todo investimento, tal, todo conhecimento, e volta desempregado. Né? Isso foi em abril. Só que eu tive sorte ali, eles estavam abrindo um concurso para professor substituto na Federal Santa Catarina. Daí eu voltei, eu cheguei lá, fiz o concurso, e daí eu já assumi, porque estavam precisando de professor, mas era um contrato temporário. Daí eu dei aula na graduação em contabilidade, as disciplinas de auditoria, na Universidade Federal Santa Catarina. Daí eu fui professor lá por 8 meses. Daí nesse meio tempo eu fechei o contrato, daí o pessoal daqui que eu tinha feito a entrevista, aqui da Anafista, entrou em contato comigo e me deu uma offer, né? Me deu uma proposta de emprego. Daí deu certo, fechamos o contrato e daí vim pra cá. Acabei vindo. Então, em janeiro de 2020, acabei chegando aqui. Como que é as coisas, né, Elisângela? E chegou aqui justamente quando já estava para começar a pandemia. Exatamente. Tudo parando, o mundo parando e você começando um sonho novo. Exatamente. Foi o meu onboard. Foi a minha chegada aqui. Foi mais ou menos isso, né? Em Boston, né? Então... Começou em 2017, mas quando eu vim definitivo com o emprego para cá, eu cheguei aqui, deu 3 semanas de aula, fechou as universidades, foi tudo online. Uau! Mas você continuou trabalhando, sim, mas daí, dentro de casa, um outro... Virou online, né, no primeiro, daí depois teve uns modelos híbridos, alguns alunos na sala de aula, alguns online e tal, mas foi bem terrível, assim, essa chegada ali. Então, o pessoal perguntar o que é legal em Boston, assim, olha, eu tô conhecendo ainda. Não posso sair porque tá tudo fechado. Assim que eu cheguei, logo fechou tudo, não deu pra fazer muita coisa. Então praticamente agora porque agora que tiraram essa coisa da máscara e tal, então agora que você tá tendo a oportunidade de sair com a sua família, sim, de conhecer lugares. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ir no museu e tal. Os museus. Não dava pra ir, né? Tudo fechado. Não dava, né? Foi muito perigoso, né? E, Maurício, tipo assim, quando você veio aqui pra cá, é um pouco diferente New Jersey e Boston, né? São 2 estados diferentes, né? E você conseguiu se habituar, assim, agora que voltou, que tá normal? Como que tá isso? Deixa eu confessar, eu gostei muito mais daqui. Eu gostei muito daqui. Desculpa a região aí, de New England. Yankee Sox. É tudo por causa do Yankees e Red Sox. Ele é um Red Sox fan. Red Sox. Toda essa região da New England é algo maravilhoso, assim. É algo maravilhoso. Eu costumo falar que parece coisa de filme, né? Quando a gente tá no Brasil. Eu vivo cena de filme todo dia, desse jeito, né? Parece aquelas coisas assim que você vê no filme, assim, que não existe. Até colocar uma moedinha no seu parking lá fora, né? É quase... tudo coisa de filme. É quase quando tu vê uma série britânica, né? É muito próximo, assim. Sim. Você vê e... Eu vou te confessar. A única coisa aqui complicada é o frio, né? É muito complicada. Mas eu tô amando essa região de New England, toda essa região aqui.
Eu morei muitos anos em Nova York, então nada contra o pessoal de Nova York, né? Mas em Boston é como se fosse mais um interior comparado com Nova York, New Jersey. Não é? Como se... Eu concordo contigo. Eu morei 2 anos lá eu morava em Newark, em Nova Jersey, né? Então nós estava uma estação para chegar em Manhattan. Penn Station, né? De Manhattan, de Manhattan. Eu vim de um estado pequeno, né? É tudo mais interior, assim. Então, Nova York é muito grande para mim. O pessoal passa, É muito grande. É ótimo. É maravilhoso. Assim, Nova York eu acho um lugar único no mundo. Assim, né? Mas eu com família, com criança, essa com questão tudo, de família... É demais para mim. Eu já tô mais lento. A gente vai ficando mais velho. Mais velho, bonitão, mais assim. velho. Cheio de idade pela frente. A gente começa a ficar mais lento, eu acho, assim. Não consigo passar tão rápido assim, de trânsito, nada. Tem que ser um pouquinho mais devagar. Às vezes eu brinco que em Nova York, se você estiver andando na calçada assim, o pessoal passa em cima de você e você nem viu quem que foi. Aqui em Boston, eles param e falam, I'm sorry. Are you okay? O passo aqui é mais atrasado e com tudo, né? Acho que até a cultura também aqui é mais família. É mais diferente, realmente. Eu tô amando aqui, eu gostei demais aqui. Fazem quanto tempo que você está aqui? Então agora fez 2 anos já. 2 anos. Fez 2 anos que eu tô Você tá aqui. em Boston, né? E nos Estados Unidos dá 5 anos, né? Desde 2017. Um bebê aqui. Bebezinho. Muita coisa pra aprender. Ai, mas que bebê, hein? Começando já com essa garra toda, com esse trabalho que é super honroso, imagina? Para nós que somos brasileiros, é fantástico uma coisa dessa. Porque a gente sempre escuta, de novo, já conversamos sobre isso aqui, né? Que não tem nada degradante com o trabalho. Porque aqui nos Estados Unidos, independente da profissão que você tem, os americanos te olham exatamente da mesma forma. Se eu limpo casa e ele é um professor, os nossos filhos vão para a mesma escola. Aqui não tem essa diferença, assim, econômica, igual tem no Brasil. Mas pra gente é uma honra tão grande, porque, poxa... um brasileiro, tem plumber, tem gente que limpa a casa, tem construtor, tem um brasileiro, um professor. Você chega na faculdade, imagina. Ele vai estar lecionando matéria de contabilidade e vai ser o Maurício. E, Maurício, aproveitando esse gancho da Elisângela, de falar sobre essa coisa é importante a gente revisar, porque você é um aluno de uma escola federal. Foi difícil você conseguir? Você é aluno de cota também? Seria um aluno de cota de investimento? Você teve que passar? Como que foi o processo central? Porque não é fácil, Elisângela, estar numa escola de... Claro que não. Universidade Federal. E contabilidade ainda? Contabilidade. Graças a Deus que tem calculadora no meu telefone. Eu não sei. Mas vou te falar a verdade, tá? Contador não é bom de matemática, não. Não? Qual que é o segredo, então? Não, é uma decepção. Os caras que antes gostam de matemática vão fazer contabilidade... É uma decepção. O contador não sabe nada. É muito ruim de matemática, tá? É mesmo? Porque ele faz só soma, subtrai e faz um percentual. Certo? Tu soma todas as notas fiscais que tu tem e tu imposto é um percentual do total das notas, né? Mais ou menos assim. O contador normal é assim. E daí o pessoal que não gosta é fazer administração. E daí administração os caras vão aprender cálculo, tem muito mais matemática pesada na administração, finanças e tal, do que na própria contabilidade. Né? Você estudou na Escola Universitária Federal e eu vou te perguntar, como foi esse processo para você conseguir a bolsa? Você teve que passar o processo de nota, fez Enem, como que você foi esse processo? Para graduação eu fiz uma escola pequena ali, né? Então foi o processo seletivo, normal, tudo. Para entrar na Federal, assim, principalmente nessa área de business ali, a parte de administração, contabilidade, tem uma carência muito grande, tanto de vagas para alunos, só que também falta alunos, tá? Então, todas as pessoas que eu vi, o processo é meio estranho, assim, mas é um processo seletivo que tu tem que fazer, mas, em geral, qualquer pessoa que eu conheci, todas as pessoas que eu conheci que realmente queriam fazer mestrado, conseguiram fazer. Tanto as universidades federais têm uns processos... claro que vai ter que fazer uma prova, tem o processo seletivo, tem vestibular, tipo um vestibular, né? Tem uma prova de qualificação da ANPAD que a gente faz, bem chatinha, bem complexa, que é como se fosse uma prova estandarizada, igual esse pessoal aqui nos Estados Unidos faz o GMAT, faz o Standards para entrar na universidade. Lá tem para o mestrado e doutorado também nessa área de administração e contabilidade.
E só que daí é um processo meio complicado, assim, mas o pessoal consegue entrar, assim, todo mundo que eu conheci que queria fazer, tinha um sonho, correu atrás, consegue entrar, né? Porque um grande problema, assim, que os professores têm lá no Brasil, o recurso é muito escasso, né? É muito escasso para fazer. Então, e os mestrados e doutorados são diurnos, né? Então, é uma pessoa que tem que ter uma flexibilidade ou no trabalho ou que não trabalhe para conseguir fazer. No meu caso, eu trabalhava e eu consegui uma flexibilidade na época. Então, eu cumpri essas horas, eu fazia outros dias, né? Trabalhava sábado, trabalhava mais à noite, para conseguir cumprir as aulas durante o dia. Mas uma das preocupações que os professores têm muito é que quando tu admite um aluno no mestrado, no doutorado, que essas pessoas vão até o final, que elas se formem, que elas não abandonem, né? Na graduação, se tu abandonar, assim, é ruim, mas não é um prejuízo tão grande. Agora tu pensa num mestrado que vai se formar nós estamos falando de uma turma de 18 alunos, 15 alunos no máximo, uma turma de mestrado. E pessoas desistem, é um custo muito grande, né? Então, e daí com um recurso escasso é muito complicado. Então, o que os professores querem? Eles querem achar alunos que realmente vão fazer até o final. Então, tem várias formas de conseguir mostrar, né? De participar de eventos acadêmicos antes de entrar. Eles têm um programa que eles fazem que é assim, a disciplina isolada, né, que eles chamam de aluno especial. Então, antes de tu começar o mestrado, tu consegue fazer umas disciplinas sem tu estar matriculado. Quando tu só vai lá na universidade, que a universidade é aberta, tu se matricula, conversa certinho e tu faz essa disciplina. E daí tu faz essas disciplinas sem estar no curso. E daí tu ganha um certificado para fazer essa disciplina. E daí depois, quando tu se candidata, os professores já falam, olha, esse cara nem é aluno e já fez 3 disciplinas. Então, eu acho que esse cara vai fazer até o final. Que mostrou entusiasmo, mostrou dedicação antes de estar. Foi assim que eu entrei, né? Porque eu vim numa universidade muito pequena, né? Não tinha nada de parte científica, acadêmica, e fui para a Federal fazer um mestrado. O que eu fiz? Eu fiz 1 ano, eu fiz 4 disciplinas desse 1 ano, indo fazer essas disciplinas, sem garantia nenhuma que eu ia entrar no mestrado, e daí, só que eu já tinha feito metade do mestrado, no final das contas. Então, quando eu apliquei mesmo, quando tu vai fazer o processo de seletivo, que envolve, né, análise de currículo, tu faz a prova e daí tem entrevista, né, para conhecer as pessoas, tá? E eles dizem, olha, eu penso assim, esse guri, esse aluno, ele fez 4 disciplinas, fez metade do curso, sem ter garantia nenhuma. É porque ele realmente gosta. Ele realmente quer. Então, daí eles admitem, tu consegue entrar, e daí é bom, porque tu já cumpriu metade do mestrado. Já concluiu uma parte. Metade do mestrado, e tu vai entrar e agora é só terminar o resto, né? Sim. Então, acaba tendo um casamento muito bom, assim. Eu acho que, assim, pelo menos, eu não sei as outras áreas, né? É muito difícil questões de bolsa, tudo, mas questões de vagas, as pessoas querem fazer. Eu acredito que lá no Brasil, qualquer um que tenha realmente interesse e corra atrás, consegue fazer um mestrado ou um doutorado no Brasil. Uma coisa que você repetiu várias vezes e que eu acho super interessante, porque às vezes uma pessoa, né, mais pobre, humilde, que está numa faculdade que ninguém conhece, igual você falou, eu estudei numa faculdade pequena. Hoje é um professor numa faculdade gigante, super conhecida aqui em Boston. Então, quer dizer, não importa aonde você começa, o importante é onde você vai terminar, quais são as metas que você tem para você. Porque você estudando naquela faculdade pequenininha, não parou você, nem parou seus sonhos. Você não falou, sabe o quê? Tô nessa faculdade pequenininha, eu não vou conseguir nada, tem um outro lá, né? Como diz no Brasil, o filhinho de papai que estudou nessa outra escola tem mais chance que eu. Você não pensou assim. Você pensou no seu potencial e usou a sua inteligência para fazer esses cursos que você podia fazer sem estar matriculado. Você fez tudo para poder criar um cenário e você se mostrar um aluno forte, né? Mostrar o seu potencial. Então, não importa qual a escola que você estuda, aonde você está hoje, o importante é qual a meta que você tem para sua vida. E o Maurício é um grande exemplo disso, né? Uma faculdade pequenininha, uma coisa pequenininha, você fez dessa coisa pequenininha uma coisa gigantesca. Literalmente, né? Literalmente. Deu um passo de superação Pensa, você veio para os Estados Unidos, você não está raspando neve, que também não tem nada errado se você tivesse, mas você veio para cá, você se superou, você está ensinando alunos americanos, alunos árabes, gente do mundo inteiro que vem para cá para estudar. Tem um brasileiro nosso, um patriota lá,
que viveu uma vida difícil, né? Que veio uma vida, né, de muito trabalho, seus pais trabalharam duro, de uma vida dura para chegar onde está. Isso aí que tu falou, eu fiz tanto a minha ensino fundamental e ensino médio foi sempre escola pública, né? Então eu acho que assim, existem mecanismos e tem oportunidades e vagas para quem quiser estudar, né? Eu sei que é difícil. É difícil, as pessoas têm que trabalhar, nem todos têm as mesmas escolhas, oportunidades, o emprego que a gente está falando mestrado é de dia, meu emprego não tem como, né? Tem muitas dificuldades, eu sei que tem, mas às vezes dá para ajeitar, dá para criar de alguma forma para tentar facilitar, né? Mas o mestrado não é um caminho, tem vários caminhos, né? Tem pós-graduação normal, tem outro, mas acredito que a educação é sempre algo que deveria ser um dos focos, né? E a gente tentar, assim, um dos objetivos é a educação. E a gente tem que tentar criar mecanismos e estratégias para que a gente consiga estudar e consiga melhorar o nosso conhecimento, né? Sim. Que dificuldades todos nós vamos ter, né? Sim. Mas nós tentar criar algumas formas de fazer, né? Sim. E você está falando isso, eu fico pensando, né? O governo federal do Brasil atual, do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, cortou, né? Eu estava olhando ontem, tipo, aquele horário que eu mandei para você, mandei os spreadsheets, eu mandei para eles hoje também. Eu fui dar uma conferida, esse ano já foi de 12%, a gente pode chegar a 16% de corte de cota. E tem um problema nisso, porque se você dificulta a vida, que já é difícil para o professor, que não existe, as pessoas esquecem que o primeiro herói da vida de uma pessoa é o professor. E começa no jardim, vai até formar, a Neidinha agora se forma e vai para a faculdade. Então, olha o percurso da vida e a importância do professor. Então, você tem a dificuldade para o professor, que já é difícil, o salário, a dignidade, e tem a dificuldade para o aluno. E você formou na universidade, assim como eu for, você formou na universidade pequena. E agora eu imagino que isso vai tornando mais difícil dar oportunidade para os alunos. Assim, nós estamos com um descaso muito grande na educação. Tá? Os últimos 4 anos foi ainda pior. Foi mais foi difícil. Muito ruim, muito ruim. Nós já passamos por 4, 5 ministros da educação totalmente descomprometidos com a educação. O último falou que como se não houvesse necessidade do ensino, gente. Então, e o cara é um da educação, né? Então, realmente, ficou em um dos últimos planos, né, a educação nesse governo atual, né? Vamos esperar que a gente consiga melhorar, né? Então, foi muito, muito desastroso. E uma das coisas que a gente ocorre, por exemplo, como a gente sabe, olha só, o mestrado, a pós-graduação, mestrado e doutorado, é de dia. E a maior parte do mestrado e doutorado, quem faz são as universidades federais no Brasil. Tá? É onde tu tem pesquisa, desenvolvimento de conhecimento, tecnologias, patentes, é tudo na pós-graduação. Tá? A gente precisa, qualquer país precisa disso. Né? Os Estados Unidos é o que é pelo investimento que tem na pesquisa, na educação, nessas universidades. Tá? E é muito dinheiro público que vai. Você não vai dizer que é privado, que não é. É investimento do governo, é estratégico. E daí, no Brasil, nós estamos tirando. Então, a gente depende do mestrado e doutorado. E a gente produz muito no país. Né? A gente produz bastante conhecimento. E daí nós estamos falando, primeiro que não tem, e daí nós estamos mestrado e doutorado, são diurnos, são pessoas que têm que se dedicar full time, né, um tempo integral para o mestrado e doutorado. A maior parte não poderia estar trabalhando. Então como é que que é uma pessoa que não vai trabalhar, vai fazer mestrado e doutorado? Ela tem que ter uma bolsa de estudo. E a bolsa de estudo, primeiro que não tem para a grande maioria. Não sei, é muito pouco. As bolsas estão diminuindo a cada tempo. E a última vez que foi reajustada a bolsa de mestrado e doutorado foi em 2013. Meu Jesus, eles tá? já são literalmente... São 2013, a última vez que foi ajustado. Tá? Então são 9 anos. A bolsa de mestrado, se eu não me engano, hoje está R$ 1.300. Tá? E daí tu pensa assim, é um aluno que se mudou de cidade, foi morar numa capital. Daí pensa tu morar numa capital, tipo às vezes Rio de Janeiro, São Paulo, né? Belo Horizonte. BH, Curitiba, Florianópolis.
que tu tem que viver, tu tem que pagar aluguel, comida, daí tu tem que gastar todo o resto para morar com R$ 1.300. Como? Você, né? A Mais gente sabe, escola, a gente salário- sabe que salário- cidades menores, tal, às vezes tem pessoas que sobrevivem, né? Mas tu pensar que às vezes são os alunos daquelas mesmas cidades que vão e tu vai pagar lá às vezes R$ 1.000 de aluguel, R$ 700 de aluguel. E não tem como trabalhar porque precisa estar estudando. O dia inteiro é muito difícil. E além de não ter, a grande maioria não tem bolsa e não tem reajustes há anos, né? Então, eu acho que logo já vai ter um salário mínimo, né? Acredito no próximo aumento, se não tiver, daqui a pouco o pessoal tá ganhando bolsa menos de um salário mínimo. Tá? Meu Deus, Isso é uma correria. E eu acho legal, eu acho que até para as pessoas que vão estar vendo e as pessoas que estão nessa dificuldade, porque muitas pessoas trancaram a universidade, faculdade, assim, não foi em 2020, foi em 2019. Aí teve já 2 anos de pandemia e agora tá um desfalque maior, porque já teve um corte a mais. Sim. E daí tu sabe, nós estamos tendo tá descontinuando o ProUni, o FIES lá no Brasil, e isso ali financiava muitas universidades, muitos alunos que precisavam. É legal ele falar isso tá? sobre do FIES, então, que é o que mais financia para é o que mais formarem. financia. O ProUni, o FIES, tanto é que aqui nos Estados Unidos, como é que o pessoal vai para a universidade? Pega empréstimo estudantil. E é suportado pelo governo federal nos Estados Unidos. E eles demoram décadas às vezes para pagar. Décadas, né? é verdade. E daí lá no Brasil, quem precisava financiar, quem precisava de dinheiro, via FIES e foi praticamente destruída. Então, deixa eu te contar uma história triste. A universidade que eu me formei do Senec, que faz algo enorme no país inteiro, Sim. ela fechou as portas Uau. por causa da falta do ProUni e do FIES. Tá? Acabou os alunos. Não tem professores nem alunos. Não tem nem professores nem alunos. Daí, quer dizer, não tem os alunos, como é que vão pagar a universidade? E a universidade que já era mais barata, né? Já é todo um incentivo voltado como se fosse talvez os community college aqui nos Estados Unidos, college, né? Então, o Senec eu acho que é uma instituição fenomenal. Eu gosto muito do que eles fazem. Eu dei aula lá. Quando eu comecei a fazer o doutorado na Universidade de Santa Catarina, eu dei algumas disciplinas lá como retribuição, como gostar do trabalho, e eu sempre tive um carinho muito grande para a instituição. Quando eu fiquei sabendo que ela fechou as portas, e é por causa do financiamento, é por causa do descaso com a educação, né? E é a universidade que eu me formei, então eu me formei numa universidade que não existe mais. Uau! Isso é preocupante, Elisângela, porque imagina a quantidade de pessoas que não vão se formar e o índice acadêmico nosso já é bem baixo, infelizmente. E aqui, para você brasileiro, que para você ter aquela coisa de americano agora, de ser orgulhoso e patriota do seu país. Nós temos aqui um professor brasileiro, e ele leciona matéria numa universidade porque precisa, ausente. E ele tem a capacidade curricular de dar aula. Então, não é porque do brasileiro, é agora mais uma vez. Tem eleições e pensamento, não é nem questão de política, é questão de você olhar e falar, nós temos capacidade de mudar o nosso Brasil. De estar em um lugar independente. Então não é cheio de pessoas com potenciais. Não é coisa de americano brasileiro, né, Elisângela? Não. E é um desperdício imenso, porque falta a dignidade dos nossos professores e agora a oportunidade para... E se isso está acontecendo agora, imagina daqui 2 décadas, o que vai acontecer com o nosso Brasil? Não, se a sua universidade fechou, qual universidade vai dar oportunidade para as pessoas como você, no caso? E assim demora muito tempo para te recuperar. Né? Pensa assim, as pessoas que estão entrando na faculdade hoje, daqui a 4 anos que vão se formar. Então, se tu está minando a quantidade de alunos entrando em ingressos na universidade, quanto tempo tu vai demorar para recuperar isso de volta? Né? É coisa de longo prazo. Então, nós precisamos, acho, valorizar a educação. Nós temos projetos muito legais, mas nós precisamos de políticas públicas melhores, incentivando, né, e melhorando a nossa educação, pesquisa, investimento. A gente precisa de investimento na área. Na área de educação. Eu fico imaginando, né, porque a oportunidade... a Elisângela aqui é uma pessoa que pode falar por ela, pela filha dela, que agora vai estudar, né? Existe uma diferença imensa do formato de universidade dos Estados Unidos para o Brasil, a oportunidade, como que é bolsista, e você já deu o exemplo sem eu precisar perguntar, né, de como que é para a pessoa entrar, né, e ter um investimento do governo. E se não tem isso para os nossos novos alunos, né, é preocupante, porque amanhã não vai ter um professor de ciências contábeis,
de administração, não vai ter o professor e ao mesmo tempo não vai ter o aluno. E aí alguém quer investir no Brasil, precisa dessas pessoas na empresa, na administração. Onde vai encontrar essas pessoas? A gente vai trazer da onde? Tu sabe que quando eu estava lá em Nova Jersey, eu tive bastante contato com alunos fazendo doutorado que vem muito da China, de outros lugares do país também, da Argentina e tal. Uma coisa muito interessante, por exemplo, os alunos chineses, eles vêm para os Estados Unidos fazer o doutorado aqui, com bolsa da China, o governo paga tudo para eles virem para cá estudar, e quando eles retornam para o país, eles retornam com emprego garantido e um contrato de 8 anos para trabalhar. Caraca. Governo inteligente, né? Investe. Porque sabe que vai ser para o país então, exatamente. Crescer. O país está investindo e sabe que tu investindo em educação, tu está investindo. Estou mandando esses alunos para centros de referências no mundo inteiro. Eles não mandam só para os Estados Unidos, eles mandam para o mundo inteiro. Tá? Esses chineses vão para o mundo inteiro e retornam para o... E daí quando eles se formam, eles têm que voltar. E eles já voltam com emprego garantido nas universidades. Então, eles vão voltar para lá para ensinar aluno, para pesquisar, para desenvolver tecnologia e voltam empregados. O que aconteceu comigo? Eu vim para cá em 2017 fazer sanduíche e voltei para o Brasil desempregado. Acabei vindo para cá porque não tinha emprego para mim no Brasil. Quer dizer, aí o Brasil te perdeu? Novamente, né? Eu acabei entrando na estatística que eles falam da fuga de cérebros. Sabe que eles falam do... Não, explica, não sei. Não, eles falam das fugas de cérebros, é um movimento que está ocorrendo, que como não tem investimento, não tem bolsas, não tem pesquisa, muitos dos professores, professores e profissionais acabam saindo do país. Então daí, olha só, olha o quanto que o governo investiu em mim. Eu estou fazendo mestrado desde 2011. Então eu fiz mestrado, 2011, mestrado, doutorado, olha o quanto que ele investiu em mim. Tudo eu podia estar retornando lá no Brasil, com meus alunos. Para o seu país. Para o meu país, né? Para as crianças que estão crescendo agora. Para todo mundo lá, retornando para o país, para a nação. Para a nação. De todo esse investimento. Disse, não está tudo bem integrado. Então não tem emprego para ti. Está formado, tá tudo, mas... Te vira. Gente, isso é loucura. Eu não trabalho com finanças, mas pensa com a cabeça de uma pessoa que trabalha com isso. Você é uma conta bancária de poupança. A coisa com você é só aumentar os juros, só crescer, o seu conhecimento e tudo. De repente eles pegam essa conta bancária cheia, gordinha, e dá para os Estados Unidos, pode ir, vai embora. E lembra que eu te falei lá no começo que o meu objetivo principal sempre foi ficar em Florianópolis, né? Dar lá na Federal. E daí eu não consegui entrar lá, né? Gente, que loucura! É difícil até de entender. Como um brasileiro, você com toda essa carga, né? Com todo esse conhecimento, com esses estudos, com tudo, você não consegue no seu próprio país. É isso que... Eu amo meu Brasil, mas é isso que me dói no coração, sabe? Às vezes o pessoal fala, você pensa em voltar pro Brasil? Eu penso, como voltar? Eu jovem, cheio de sonho, vai, não me deu oportunidade. Como que você vai voltar depois? Você com 80 anos vai voltar pra quê? A Elisângela é um exemplo assim também, porque a Elisângela é modelo fotógrafo intercontinental, mas é artista aqui, trabalhou aqui, filma aqui. Então as pessoas olham pra lá, ela foi pros Estados Unidos, ela quis trabalhar. Não tinha oportunidade pra lá. Que oportunidade? O Brasil não dá oportunidade porque são deles. Acho que sim, foi o que aconteceu aqui. Lá eu não consegui emprego, né? Como professor. E a universidade daqui me mandou, né? Você não conseguiu emprego no Brasil por falta de vagas? De professores? Não, foi falta de vagas, professores, e sincronia. Claro que sempre tá abrindo concurso, né? Eu poderia ter feito. Mas tem que ir para um concurso, uma pessoa que tá aqui estudada, fora do país. Faz concurso, né? Tudo que é concurso. Eu fiz o concurso lá e reprovei. Aí a Northeastern vai e te contrata para você trabalhar. Mais ou menos isso. Eu reprovei na prova escrita. Mas eu sei, até hoje eu não entendi como que eu reprovei na prova escrita, mas eu reprovei. E daí... Outra coisa boa também, mas é bom essas coisas assim, porque às vezes... Quem tá assistindo pensa, porque o cara, ele é o bom, ele é isso, ele é aquilo, nunca nada deu errado pra ele, que ele é muito inteligente. Quer dizer, reprovou na prova escrita, e nem por isso tudo estava perdido. Não teve lugar pra ele no Brasil, ele simplesmente veio pra Boston, nos Estados Unidos. E hoje a faculdade e a universidade tá fechada. Poxa, Gente, mas pensa, que loucura, essa vida, gente. Você nunca pode, né, igual fala em inglês, settle for less.
Nunca pensa, isso aqui, eu só posso chegar até aqui. Ou pensa que as coisas não são possíveis, porque enquanto você respira, tudo é possível. O cara não passa na prova escrita no Brasil. Vem pra cá, você é professor da Northeastern. Eu tenho um relacionamento muito bom com os professores lá e com o departamento. Eu te falei, eu sou apaixonado por Florianópolis, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Quem sabe quando eu me aposentar eu não vou pra lá ainda, né? Mas daqui a um tempo. Mas isso vai demorar. Vai demorar, então, vai demorar começando ainda, agora, vai demorar. carreira. Mas eu tava lá com o professor substituto. O professor substituto é como um professor horista temporário, né? Tinha um contrato de no máximo 2 anos. Depois eu tenho que vazar ou passar um concurso efetivo. Daí teve o concurso na minha área de auditoria, eu reprovei. Não. Mas uma coisa que você tá falando aí, quem sabe quando aposentar, mas o que acontece com muitos brasileiros, aconteceu com meus pais e provavelmente vai acontecer com você. Você vem pra cá com suas filhas, elas vão estudar aqui, vão crescer aqui, conhecer alguém, se casar, ter filhos. Quando você estiver cheio de netinho, você não vai querer morar no Brasil. Aí acaba ficando aqui, quer dizer. Deveriam ter deixado ele passar naquela prova, dado aquela vaga pra ele. O meu professor falou assim, eu devia ter estudado mais, né, pra passar na prova, né? Devia ter estudado mais pra passar na prova. Daí eu que eu brinco lá com eles, né? Disse, já que você não me quiser aqui, eu tive que me mudar para os Estados Unidos. A Northeast também quis. Aqui tá muito bom, né? Quem corrigiu a prova do Maurício aí agora vai estar vendo, ó. Já pode. Mas aqui é muito bom. Aqui eu tô gostei bastante aqui da universidade aqui, acho que tá rendendo bem. E tenho certeza que eles estão te amando, né? Com essa carisma toda, essa coisa que brasileiro tem. A gente estava conversando sobre isso, estava conversando com a sua esposa, essa coisa que brasileiro, a nossa cultura brasileira com o norte-americano são duas culturas totalmente diferentes. É assim, é sol e lua, fogo e água. Literalmente. Ou eles literalmente. Odeiam, né? Eu sei que eu tenho uns haters lá, uns alunos lá que não gostam muito de mim. Acho que é normal, né? Mas eu às vezes... Essa coisa, né? Gente, mas é incrível, né? Porque às vezes eu vou no meu médico, a minha médica que trabalha com o sistema neurológico é uma hispana. Diz que eu tenho parado assim pra escutar o sotaque dela, eu falo, o que ela falou? Prestando atenção, eu falo, poxa, veio de outro país, é uma médica, né, com tantos conceitos. A médica cuidou do parto dos meus filhos, uma portuguesa que veio pra cá adolescente. E ela conta que ela veio pra cá pra estudar, que chegou aqui, que loucura, tal, comparando com Portugal, que eu quero voltar. E os pais falaram, não, se você vai voltar, você vai voltar pra casa da sua avó. Então só me arruma um trabalho, eu quero trabalhar. Adolescente? Eu falei, não, você não veio aqui pra trabalhar, você veio pra estudar. Ela falou assim, Elisângela, quando eles me deram a opção, volta para Portugal para morar com a avó ou ficar aqui, eu estudei, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz isso. Ela é diretora-geral de todo o hospital, para não voltar e morar com a avó. Mas quer dizer, uma imigrante, tudo com história, assim, sabe? Eu acho isso tão lindo. Ela fica assim, me acende umas coisas assim. Essa região é muito legal. É uma região de imigrantes aqui, né? Literalmente. Então o primeiro estado colono também. Tem país, gente do mundo inteiro, né? Acho que isso é muito bom, ter uma cultura, né, de diferença. Eu gosto bastante aqui dessa área por causa disso. Você tem uma quantidade de pessoas, de culturas, etnias, todas diferentes no mesmo lugar. E isso é o que eu acho que é impactante tanto para ela, tanto para mim, quanto para você. Porque quando você conhece uma cultura, assim, sendo essa ideia, a palavra autóctone, né? Você conhece a cultura mesmo. É quando você começa a ter uma evolução de vida também. Eu acho que essa diversidade criou uma sociedade melhor. Acho que a gente tem essa mistura de culturas diferentes, pessoas diferentes, locais diferentes, a gente acaba se tornando pessoas melhores, né? Então a sociedade como um todo cresce. Eu concordo plenamente com você. Essa coisa de tudo, desde um restaurante a comer, coisas diferentes que você... Tudo, que a gente Você não precisa de viajar muito, não. Você fica um tempo em Boston, você vai em todos os lados do mundo. Você vai na China, você vai na Índia, né? Você vai no México, você sai aqui na porta e você pensa que você está no México. Você vai... É bem gostoso. Essa é uma coisa linda que os Estados Unidos tem, né? E acho que é por isso que essa grande potência também, né? Que acolhe o imigrante e te dá a oportunidade de crescer. Eu gosto de falar dessa coisa, principalmente que as pessoas... você tem essa ideia dos Estados Unidos. Não é a ideia que a gente tem. É que a gente chega aqui, a gente percebe que aqui você tem uma lei de proteção, você é bem recebido, você tem a oportunidade de vida de crescer. Se você chega, ganha tudo, perde tudo, você vai ganhar tudo de novo. A oportunidade de abertura.
tem uma coisa que mexe muito comigo, assim, eu vim de uma, assim, minha mãe é cearense, meu pai é capixaba, eu sou do Espírito Santo, mas de uma vida bem simples, bem pobre. Imagina pra você sair ali fora, tem um cara com um carro luxuoso ali, o pobre olha assim, aí eu vou trabalhar e ter. O cara tá comendo bife todo dia, eu como bife todo dia se quiser, não é verdade? Infelizmente, essa coisa é o que me torna mais grato com a vida, de oportunidade aqui. Porque se eu trabalho como eu trabalho na construção, eu não tenho nenhuma dificuldade diferente de alguém que trabalha na TV como artista, né? Não tem. Quem trabalha limpando casa, você entra numa casa, você vê uma televisão, você tira o pó daquela televisão e fala, poxa, televisão bonita. Pode tirar uma foto, ver com a marca, você sai dali, você vai e compra uma televisão pra você. Você tem a mesma oportunidade. Você tá falando mesma oportunidade. De escola. Os meus filhos vão estudar na mesma escola que qualquer outro profissional. Não tem essa coisa econômica que tem no Brasil, né? A distribuição de renda é bem melhor aqui, né? É bem melhor. E o respeito à profissão, que a gente falou mais cedo. Tem um valor. E uma dúvida, Maurício, você está falando dessa coisa de ter várias culturas, vários alunos estudando, e você dá uma aula, você leciona matéria em uma universidade totalmente voltada para negócios. Então, hoje, o mercado americano tem uma grande dificuldade de alunos que formou e que está entrando enganjado numa nova faculdade e não está exercendo a profissão. E não é um problema como o do Brasil de uma falta de oportunidade. Você acredita que é por falta de oportunidade ou porque as pessoas não se acharam, encaixaram e entraram numa nova faculdade? É um pouco complexo isso ali para tentar explicar, né? Mas no Brasil nós temos também, muito. O pessoal até brinca, né, que engenheiro no Brasil, no final das contas, ele vai trabalhar de Uber. Porque não tem emprego para engenheiro, assim. Literalmente. Então, algumas áreas têm dificuldades de colocação, né? Eu trabalho especificamente na Business School, né, na escola de negócios. A escola de negócios, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, ela tem uma empregabilidade muito boa. Então, uma das melhores faculdades que tu possa fazer, que é para ter um melhor retorno sobre o teu investimento, que tu vai fazer e tu vai ter um emprego bom, uma renda boa, tudo, porém na Business School hoje em dia. Então, porque o custo-benefício é muito bom, ela não é tão cara, por exemplo, você quer ser médico, advogado, tu pode até ganhar bem depois, né? Apesar que tem muito advogado já, né? Mas médico sempre ganha bem. Vamos pensar, médico, advogado, vai ganhar bem, só que o investimento tem que fazer é muito grande. Né? E o tempo também consome, tudo, né? São muitos médico anos. É muito caro, então não é qualquer, assim, não é qualquer família ou qualquer pessoa que está estruturada para conseguir investir naquela profissão. Né? Não que qualquer um possa fazer, mas talvez não é qualquer um que tenha as mesmas oportunidades para fazer. Mas na Business School, ela tem um retorno muito bom sobre o investimento. Então todo mundo que se forma administração, contabilidade, comércio interiores, ali tem uma possibilidade de emprego muito mais fácil. Então, no Brasil, qualquer um que diz, não sei o que fazer, faz contabilidade. Contabilidade te dá uma noção de negócio muito boa. Só contabilidade ou administração te dá uma noção sobre negócio, sobre emprego, sobre o que tu vai trabalhar muito bom. Então, e tem bastante empregos. Aqui dos meus alunos, tá? Na Business School, em geral, eu lembro quando estava lá na Rutgers, a gente estava conversando, o pessoal de contabilidade, quem se forma em contabilidade, 98% termina já empregado. Uau! E é para trabalhar em alguma dessas grandes firmas de auditoria que nós temos aqui, né? São as Big Four, que a gente chama. Desculpa. E o salário médio desses... mas aqui nos Estados Unidos ainda o pessoal entra e nunca trabalhou na vida, né? Eles fazem aqueles estágios de verão, trabalham 3 meses para ir conhecendo e tal, e se formam, mas na verdade ela nunca trabalhou... Não tem experiência nenhuma. Não tem experiência de trabalho full time. Então, ela fez uns estágios assim para conhecer um pouco. E ela se forma. Então nós temos uma gurizada se formando aí com 22 anos, 21, 22 anos, e ela sai, 98% que faz contabilidade, sai empregado. Quem não sai é geralmente porque não quer. Que aí vai fazer outra coisa, não sei o quê. Mas geralmente sai empregado. E o salário médio dessas pessoas é $70 mil por ano, inicial. Fantástico. Para quem nunca trabalhou. Sim. Então a gente pensa assim, o pessoal que nunca trabalhou e sai com emprego full time. Não, é o full time. Com valor acima do médio, né? Acima do médio, aqui na região. Então, vai trabalhar nessa faixa entre 60 e 70 mil, full time com aposentadoria, plano de saúde, com todos os benefícios possíveis.
Tem profissões que já não, né? Dependendo da profissão que tu vai fazer, é muito difícil o retorno. Então daí é bom que eu falo que são profissões exóticas, assim, né? Não, eu acho que a gente tem que ter todas as profissões, né? Eu acredito que a gente tem que ter mais arte no mundo, né? Mas vamos pensar assim, se eu sou pobre, a gente é filho de pobre, eu preciso do meu trabalho para sobreviver. Então eu penso assim, eu vou procurar talvez uma profissão que eu consiga me sustentar e eu posso ter o meu hobby. E depois que o meu hobby ficar bom, tiver uma estrutura melhor, eu posso ir mudando. Posso ir trocando. Então, são escolhas, né? Acho que porque talvez uma pessoa que se forma uma profissão mais exótica, olha só, um dos meus professores, assim, que foi o que me trouxe para os Estados Unidos, que se não fosse por ele não estaria aqui, é o Miklos Vazarelli, lá da Rutgers. Então, ele é professor full-time, 40 anos de carreira. E a filha dele, ela fez cinema. Então, quer dizer, como ele tinha uma estrutura boa para estudar, ele conseguiu bancar para a filha ter cinema. Então, eu acho que os primeiros filmes, ele botou dinheiro para ajudar ela, né? Hoje, ela é uma diretora ganhadora de Oscar. Ela ganhou o Oscar de melhor documentário. Ela que dirigiu aquele filme Solo, que o cara sobe que o Arnold, ele subiu o El Capitan, na Califórnia, lá em Yosemite, sem corda. Que legal. Então ela ganhou há 2 anos atrás o Oscar de melhor documentário. Então hoje ela é uma diretora. Só que ela conseguiu, claro, tem todo o talento, toda a dedicação e tal, mas ela talvez, eu não sei, ela conseguiu entrar nessa profissão porque a família tinha uma estrutura melhor, né? A gente sabe que não é qualquer um que consegue, por exemplo, eu vou fazer cinema, mas eu não tenho ninguém na família que faz cinema, não tem ninguém que conhece de artes. Então tu vai se formar, como é que tu vai fazer essas conexões? Não que eu não consiga, acho que tem muitas pessoas que conseguem, né? A gente não é só... eu acho que a gente não pode escolher a profissão só por dinheiro, porque senão a gente acaba com péssimos profissionais. E não ganhando dinheiro no final. A gente acaba com péssimos profissionais. Acho que tem muitos profissionais que são ruins, né? Principalmente acho que a gente vê muita reclamação de médico e advogado no Brasil, porque o pessoal quer fazer isso aí porque dá dinheiro, né? Mas os que fazem por amor se dão bem. Acho que então a gente tem que escolher a profissão de acordo com nossa vocação. Mas a gente não tem uma só vocação, a gente tem várias, né? Então eu acredito que para quem está em dúvida ou quer ter um bom risco ou um bom retorno, eu acredito que a Business School é uma ótima oportunidade. Assim, são dos melhores salários, quem se forma na Business School. O índice de empregabilidade é muito alto, tá? Então vale a pena. Acho que vale a pena. Vale a pena eu vou pegar 2 ganchos aqui. Primeiro, para explicar às pessoas, a avaliação de taxa de pobreza aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil. Aqui o índice é de $28 mil para baixo, a taxa de pobreza, né? E quem ganha 46, 48 mil dólares anual é como se fosse uma pessoa que tem uma faculdade, 2 faculdades do Brasil. Esse valor que ele falou de $70 mil, 670 mil dólares, é mais do que avançado, mais do que uma pessoa que tem 2 alta, né? Bastante alto, isso é fantástico. A mediana aqui nos Estados Unidos é $54 mil. O que quer dizer mediana? É exatamente metade. Metade das pessoas dos Estados Unidos ganham menos de 54 mil. Metade porque o índice de pobreza aqui é maior do que o Brasil pela conta daqui. Se eu não me engano, eu não estou com as estatísticas em dia, assim, mas uma vez eu olhei assim, se eu não me engano, a média de salário é tipo 48, 50 mil, mas a mediana é 54, ou seja, 50% das pessoas, né, de cada 10 pessoas, 5 vão ganhar menos de 54 mil e 5 vão ganhar mais, né? Então, tu tem alguém que se forma ali na Business School e nós temos finanças, contabilidade, negócios internacionais, a Business School tem várias profissões. Tu já vai estar ganhando acima de $70 mil, um salário muito bom. Sim. E então pensar isso que isso é inicial. Claro, imagina onde você pode chegar. Com toda é o final, é o início. É o início, né? Então, dá para ter uma vida boa, acho que. E Maurício, uma dúvida para você, sim, que eu acho que tem muita gente que tem dúvida também. Principalmente a Elisângela está aqui. Eu acredito que ela faria a mesma pergunta. Esse dia rolou uma discussão muito na internet, principalmente em direção ao ministro da Educação brasileiro, que é sobre essa coisa que ele falou, pretos também são médicos. E pessoas falam assim, de 10 médicos no Brasil, se você achar um preto é difícil hoje.
não é só oportunidade que falta, né? É um investimento tudo. Aqui, em todas as áreas, não tem essa dificuldade. Aqui você vai no hospital que os médicos e os enfermeiros, às vezes você tem áreas que você vai no hospital, que eu já fui, que são pretos. Não só de oportunidade, né? Aqui, eu estou ajudando minha filha agora na aplicação da faculdade. Aqui, se você é negro ou minoria de alguma forma, ou por causa de raça ou de cor, o governo tem um incentivo maior. Você ganha mais ajuda do governo por você ser essa minoria, porque eles não querem o que está acontecendo no Brasil, né? Eles não querem que uma pessoa que a pessoa seja tenha menos chance, menos favorecido por causa da cor dela ou da raça. Então, na aplicação mesmo tem. Quando as crianças mandam a aplicação e eles veem que são negros ou são de outro país, tem alguma outra coisa, eles têm uma ajuda extra do governo. Isso é fantástico. Sim, principalmente essa parte de cotas, tudo, né? A gente precisa. E uma coisa que às vezes a gente não pensa como nós somos no Brasil, né? Vamos pensar o branco, a grande maioria lá no Brasil, e tu vai falar lá, eu vejo lá no sul, assim, né, tem muita descendência de alemão, de italiano, português lá no sul. Nós somos uma população negra bem menor do que, eu acho que a média do Brasil lá no sul, principalmente em Santa Catarina. Mas aí tu vai falar com o pessoal, o sonho deles é ir morar no exterior. Só que ele esquece, quando ele vai morar no exterior, ele não é mais branco, ele é estrangeiro. É imigrante, é um gringo. Ele é um imigrante, né? E daí quando tu fala lá, quando lá no Brasil, quando nós recebemos bastante venezuelanos, recebemos bastante haitianos quando deu o desastre lá, o pessoal, tinha um pessoal que reclamava, o pessoal vai tirar nosso emprego. Né? Agora é venezuelano, antes eram os haitianos, tinha o pessoal da Síria, tem o pessoal do mundo inteiro, refugiados que vão pra lá no Brasil, e daí o pessoal reclama, acha que não tem que dar emprego, não pode não sei o que estão roubando nossos empregos, estão incomodando, ou o pessoal lá no sul reclama às vezes de falar mal de nordestino sem conhecer. Os nordestinos estão lá sem trabalhar e vem aqui pro sul, vem aqui do mesma nação, exatamente. Vem o nordestino lá do sul, o nordestino vai para São Paulo, vai pro sul do país para vender rede ou para trabalhar. Sim, mas ele tem para trabalhar, né? E daí ele esquece, tem preconceito contra a própria população. Né? E daí qual que é o sonho dele? Ir morar no exterior. Ele quer uma coisa pra ele que ele não faz pro... Não faz sentido nenhum. Ele trata mal o próprio povo só porque é de outro estado. Acha que, né? Vai roubar alguma coisa. Mas ele não quer sair pra vender a rede na rua. Já não quer trabalhar. E daí quer ir pra fora. E o sonho dele é, que sonho morar no exterior. Mas daí só que tu esquece que daí tu vai ser estrangeiro. Tu vai sofrer todos os tipos de preconceito. E discriminação. Com certeza. Né? E o pessoal esquece disso. E realmente, sim, acho que lá nós precisamos dessas políticas de cota. É extremamente importante. Né? Nós temos uma dívida cultural, temos um problema muito sério de inserção. Né? O pessoal reclama muito de cota, mas é que às vezes a discussão ela não tem a profundidade, acho que precisa ter. Né? Mas por que a gente precisa de cota? O que é a cota? A cota porque se nós tiver pessoas, se nós conseguir botar pessoas a fazer a universidade e dar uma oportunidade delas terem uma profissão melhor, a família daquela pessoa vai ascender de classe também. Claro. Então daí tu vai ter mais pessoas. Né? Então, quando que nós não precisaríamos mais de classe? Quando nós tiver 55% da população que é a população negra. Então, se nós tivéssemos 55% dos universitários são negros. Em qualquer empresa que tu vá, 55% dos empregados são negros. Em qualquer posição. Negros, mulheres, tal. A gente tem esse problema. Então, tu não encontra. E daí o pessoal reclama de cota. Mas eu acho que nem entende o que ele está falando. Às vezes porque a discussão não está chegando à profundidade. Ele acha que só está dando vaga por estar dando vaga. Mas e se tu pensar, assim, até pouco tempo atrás, quando se falava USP, universidades federais, tinha assim, um prestígio muito grande. E depois de um tempo para cá, não sei se foi 2008, eu não sei bem quando é que foi que mudou a legislação, que começou a ser 50% das vagas das federais são para quem se forma em escola pública. Tá? Hoje, 55% das escolas são das escolas públicas, não são mais das privadas, porque até início dos anos 2000 era só pessoal que se formava em escola privada que conseguia as vagas nas federais. Quer dizer, o contrário, né? Quem precisava, quem podia pagar era o que não estava pagando.
Então se fala, só pessoal que tinha dinheiro e estudava nas melhores escolas conseguia passar no vestibular para entrar na federal, para estudar de graça, né? Daí teve uma mudança na legislação que agora 50% das vagas das federais são para quem é para escola pública. Tá? Isso aqui daí o que acontece? O pessoal reclama de pobre, né? Acha que os alunos já não vêm preparados para ir para a universidade, ou o pessoal já começa a dizer, não, na universidade o pessoal só faz algazarra, o pessoal se droga, não sei o quê. E daí entrou num desprestígio das universidades federais. Porque começou a entrar pobre na universidade. Por causa do que a gente estava falando antes, por causa dessa classe econômica que tem no Brasil, né? Eu acho que no Brasil nem é tanto negro e branco, é mais pobre, rico e pobre. Se você for negro e tiver dinheiro, só que não tu tem pega problema. a 55% da população é negra, então a grande maioria é negro que é pobre. Todos os negros são pobres. Né? Tem pouco, e nós temos que ter uma mistura melhor, né? Com certeza. Oportunidade de facilitar a vida do brasileiro, independente, né, de cor. Mas é como ele falou, o índice é 55%. Então, o favorecimento de oportunidade é incrível a desigualdade do brasileiro. Mas olha, a faculdade está perdendo prestígio porque está cheia de pobre. Exatamente. Mas o pobre tem que ir para a faculdade para ele ter uma educação, para ele deixar de ser pobre. Exatamente. O pessoal fala, porque se tu vê o governo atual, eles ficam falando, não, mas a universidade é lugar de algazarras, ficam de festa e não sei o quê. E você formata aqui. Eles falando mal. Porque ele não vê aqui a universidade aqui, né? As festas aqui do college, do dono. Mas eles estão perdendo aqui. Mas antes disso não se tinha, né? Agora quer chamar só universidade privada no Brasil, não sei o quê. Tá? Não, eu acho que isso ali, esses barulhos, essas reclamações são porque são as pessoas que estão. Quem tinha privilégio está perdendo os privilégios. Né? E daí fica incomodado que outras pessoas têm acesso. Como é que um pobre agora pode ir na mesma faculdade que eu me formei? Ou pode ter o mesmo carro que eu. Exatamente. Ou pode morar no mesmo bairro que eu. Morar no mesmo bairro. Então a gente precisa, né? As políticas de cota e de incentivos são extremamente necessários. E não vai dizer que é tudo igual, porque não é. Mas não tem como competir. Tu pega um aluno, não tem como competir, porque as oportunidades não são as mesmas. Como é que vai pegar um aluno de um pai, assim, de uma família que o pai e a mãe têm empregos de carteira assinada? Tadinho. Né? Vamos dizer assim, o pai e a mãe têm carteira assinada, então o filho estuda num colégio particular. Nunca faltou comida, nunca faltou água, nunca faltou internet na casa, né? Ele nunca teve que faltar a aula porque não tinha como ir para a aula por causa de ônibus. E daí não trabalha, e para estudar, para passar na universidade. E daí como é que tu vai dizer e daí o filho do pobre que não falta comida, não tem, às vezes tem que faltar aula porque não tem como ir, não tem internet em casa. A pessoa daí tem que trabalhar, daí com 14 anos está trabalhando. Para ajudar em casa. Daí tem que trabalhar. E daí, que é normal lá no Brasil, as crianças começam a trabalhar já há 14 anos menor aprendiz, ou 16 já estão trabalhando hoje de carteira assinada. Né? Mas assim, isso é a pessoa que vai trabalhar carteira assinada, né? E daí nós temos muito trabalho infantil ainda, né? E daí, como é que nós estamos pensando que as crianças dizem assim, o dia tem 24 horas. Não tem, porque quem tem, compra tempo. Né? E daí tu tem que ali o aluno que tem que trabalhar o dia inteiro, como eu tive que fazer. Cansado, né? Sim, daí tu trabalha o dia inteiro, que eu trabalho desde os 15. Eu comecei com 14 para virar 15. Quando eu comecei a trabalhar foi quando mudou a legislação para só podia assinar carteira com 16. Qual foi o seu primeiro trabalho? Eu fui office boy. O pai tinha um amigo que tinha um escritório, daí ele conversou tal, daí conseguiu para mim para trabalhar de office boy ali, com 14 anos. Eu trabalhei um tempinho, daí depois eu fui vendia sorvete. Depois fui vender sorvete um tempo. Depois a gente volta nessa parte ali. Mas tem uma parte, tem umas coisas interessantes para ficar. Mas você está falando assim, eu trabalhei, né? Assim, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos para 15, só que eu fui morar sozinho com 15 anos. Meu Deus. Eu saí de casa e fui morar sozinho com 15 anos, tá? Então, mas por que eu saí, né? Então o que é? Eu era atleta, né? Eu gostava de correr, então eu corria bem de bicicleta e tal. E daí eu consegui um clube lá de Florianópolis, do Havaí. E daí eles me deram uma bolsa e eu era atleta.
e daí fui morar no alojamento. Eu morava dentro do estádio do Avaí, lá em Florianópolis, na Ressacada. E daí eu morei lá, fui morar com 15 anos sozinho lá e fiquei até os 19. Lá. Então eu corria, participava, eu ganhava salário de atleta. Eu lembro na época eu ganhava. No primeiro ano, daí eu tinha que trabalhar, olha só, eu pedalava bicicleta de manhã cedo, daí trabalhava o dia inteiro numa empresa lá, como mecânico, e de noite ia estudar. Tá? O tempo dele, ele não tinha um tempo para fazer uma pesquisa. Se tivesse que fazer pesquisa, tinha nada. Então, isso eu fui. Nem tinha, eu acho lá. Também não teve tempo de fazer coisa errada, né? Porque adolescente, ultimamente, de 15 anos. O esporte é muito bom, né? O esporte ele ajuda bastante, né? Acho que o esporte trabalha com. Nós tínhamos que investir mais em esporte. Acho que as crianças, esporte dá oportunidade, integração, conhecer outras pessoas, tudo. Acho que o esporte é uma boa forma de integrar os adolescentes na sociedade, né? Então daí eu era atleta profissional, assim, júnior, tal. Então eu fazia isso, e eu fui lá para estudar. Então mudei 15 anos, trabalhava, estudava e daí até depois passar na universidade. Daí acabei voltando para Itajaí depois. Mas fui morar sozinho com 15 anos, né? Então, eu passei por tudo isso. Eu trabalhava, não tinha tempo pra nada. Então, eu lembro que às vezes não tinha dinheiro, tava apertado. Eu ia... Tá certo que eu pedalava, mas eu treinava o dia inteiro, trabalhava de manhã, trabalhava o dia inteiro, ia pra escola à noite. Às vezes também tava sem dinheiro, ia pra escola de bicicleta. E voltava. Nós estamos falando, era 10 km de distância entre a escola e onde eu morava. Então, eu fazia 10 km pra ir, 10 km pra voltar de noite, né? Isso que a gente foi fazendo ali. Então, acho que sempre foi trabalhoso, mas eu não tinha ninguém para sustentar. Era só eu. Né? Então, eu ainda tinha, mas assim, eu criei condições, eu tinha umas condições. Só que às vezes, tem muitos desses adolescentes de 15 anos, 17, 16 anos, estão trabalhando, porque eles precisam ajudar em casa. Né? Então, daí eles estão trabalham o dia inteiro, e às vezes empregos extremamente desgastantes, ou daí vai pegar lá, às vezes em São Paulo, grande cidade, o pessoal demora 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, às vezes até mais de trânsito. Então daí como é que tem o mesmo tempo? Se ele tem que acordar 5 horas da manhã para tomar um café, pegar o ônibus para chegar 8 horas no trabalho, sai às 6, quando não fica até um pouco mais tarde, mais 2 horas para voltar, chega 9 horas da noite em casa. Quando é que ele vai estudar? E daí como é que nós vamos dizer que tem a mesma oportunidade de uma criança que não precisou estudar, trabalhar, para estudar para ir para a universidade? Garantir, né? O café da manhã. Então, as oportunidades não são iguais. Então, já que nós temos essa diferença tão grande, a gente precisa criar incentivos de melhorar as pessoas que têm mais. Né? Isso é o que a gente fala de equidade. Né? Não é igualdade, é equidade. A gente dá maior estrutura e oferecer mais para quem precisa mais. Né? Então, a gente precisa garantir vagas nas universidades para quem estudou em colégios públicos. Nós precisamos de cota para negro, precisamos de cota para índio e para qualquer outra minoria que exista, nós precisamos garantir os direitos dessas minorias. Sim. Né? Então, dessa forma por que a gente não seria o ideal? O ideal seria que não tivesse. Mas como que a gente não vai ter? Quando o mundo já tiver mais integrado, a gente conseguir garantir os direitos e liberdade dessas pessoas. Né? Então, acho que quando a gente dá uma cota para um negro virar médico, virar advogado, né? A família dele vai crescer. Então, se a família dele vai ter, os filhos dele não vão mais precisar da cota. Já vai trazendo e já vamos cada vez trazendo mais e mais pessoas, né? É emocionante porque a gente começa a ouvir e ver. Você pega uma água para mim também, por favor? Põe aqui na minha garrafinha. Pode ser um intervalo? Comercial. Água! Quem quer comprar uma água? A gente tem um stop quando volta aí. Meu pai falou comigo, filha, vendo a entrevista com a Luciene. Filho, eu achei gostoso, que parece assim, que eu tava com vocês lá, assim, batendo um papo na cozinha. Eu fiquei olhando, esperando a minha vez pra falar. Ele falou assim que sentiu assim, no meio da conversa. Legal, né? Acho que essa é a ideia, né? Sim, claro, porque a gente não quer que fique essa separação de... ele tá lá, olha como que ele tá, eu tô aqui. Pensar que, poxa, nós somos você aí do outro lado, pode ser você. Perguntando algumas dúvidas, assim, até de quem tá, assim, as pessoas têm muita dúvida de qual é a diferença de como que ela faz no Brasil para ingressar aqui numa escola
E para se matricular, para formação, eu sei que tem uma diferença, eu não estou falando nem do valor. O valor eu sei que vai ser diferente. Uma moeda para outra tem R$6 para um, né? Judia demais, né? Já tá 6 já? Quase isso. Tá, agora deu uma baixa, eu acho até legal, que eu acho que tá sustentando os R$4,89 né, $1, né? Tá mais de 5. Tá mais de 5 já, voltou, então é um supra, né? Porque teve uma baixa agora essa semana, eu acho que são dos últimos 20 dias, que teve uma baixa, mas justamente por causa da guerra. Não tem nada a ver com o governo que tá contribuindo, gente. Porque eu acho que as pessoas têm que ter essa noção, né, de valor, mas também saber como é que é a grade, como é que faz, concursar, o que ela precisa para ingressar numa escola. No Brasil, o Brasil nós temos é um dos poucos países no mundo que oferece a universidade gratuita. Eu acho que são 28 países, o Brasil é um deles, assim. Então, a gente sabe que é difícil, tem dificuldades, mas tem muitas possibilidades para a gente ingressar na universidade. Tem formas de uma das melhores formas é via o Enem, né? Isso. Então o Enem, e via ProUni, tu consegue, e eles te fazem uma colocação, é muito bem orquestrado, então tu consegue aplicar para várias universidades do Brasil com a tua nota do Enem, e elas aceitam ou não, e tu consegue às vezes bolsa integral, né? Isso é muito bom. Então a graduação é muito boa. Se for aqui no caso, existe a diferença da pessoa que vai ingressar aqui, se ele quer vir estudar, e tem a diferença de quem formou lá quer fazer pós-graduação, mestrado aqui. Como que é esse processo? Eu acho que esse processo é bem interessante, né? Dá para vir. A melhor forma, acho que vir aqui para os Estados Unidos é via fazer tipo uma pós-graduação ou um doutorado aqui. É uma das possibilidades. Então aqui tem muitas oportunidades de doutorado e de bolsas. Tanto aqui, e tu consegue também ingressar nos Estados Unidos, pelo Brasil. Por exemplo, tu entra no Brasil com doutorado e pega a bolsa de lá, doutorado, e vem para cá, que foi assim que eu vim. Eu fazia doutorado em administração na Federal e fiquei 1 ano aqui nos Estados Unidos com bolsa, né? Tem possibilidades também. Agora, vir direto é mais difícil. Daí tem que procurar, tem umas instituições, tem professores, tem que entrar em contato. Mas tem que conseguir com bolsa, porque para pagar o valor é exorbitante. É bem caro. Mas tem bastantes oportunidades aqui. O que tem umas... e para quem quer vir para cá aqui, não, eu quero vir para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação porque eu quero morar aí, quero vir para cá e conseguir um emprego e tal. Então tem alguns programas bem legais aqui. Aqui a gente eu dou aula num desses mestrados. O pessoal vem para cá, e ele é bem interessante. É o pessoal que fez, o público-alvo desse mestrado são pessoas que fizeram faculdades, graduações em qualquer outra área. Eu tive aluno que fez matemática, aluno que fez artes, aluno que fez psicologia, qualquer outras áreas. E ou não conseguiram emprego ou querem ir para a área de business. Mais ou menos assim. Então eles fazem um mestrado em contabilidade, MBA e mestrado em contabilidade. É um double degree que eles fazem. Vão ganhar 2 diplomas. Então eles vêm para cá, tem pessoas do mundo inteiro que vêm, e também tem americanos que se formaram aqui em outras áreas e vão aprender matemática, vão aprender contabilidade, vão aprender toda a parte de negócios, e aí todos eles saem dali que empregado em alguma dessas grandes empresas de auditoria. Então tem várias formas de fazer, né? Eu acredito que para quem gosta dessa área acadêmica, vê possibilidade de fazer um doutorado aqui. Então, tu só se formou, não precisa ter mestrado no Brasil. Se se formou lá na graduação, tu pode procurar já direto aqui nos Estados Unidos um doutorado. O índice de inglês tem que estar acima de 89, é isso? Tudo depende das áreas, mas é bom ter um inglês, né? É bom ter um inglês bom, porque como tu é aluno, tu vai vir como aluno, tu precisa fazer desses testes estandarizados, né? Que é o GMAT, coisa assim, que daí tu vai ter que entrar no processo normal. Daí tu tem que provar a fluência em inglês, porque tu vai ter todas as aulas em inglês, todo o material em inglês. Tem que entender. Daí é puxado, porque daí isso no doutorado, tu entende que a pessoa é fluente. É um pouco mais, tu tem que estar com inglês bom, né? Se tu não tá com inglês bom, outra oportunidade de vir, que foi aquela que eu fiz. Começa a fazer um mestrado, um doutorado no Brasil, né? E daí faz esse intercâmbio, que foi o que eu fiz. Eu vim pra cá e fiquei 1 ano aqui, e deu certo, eu acabei até ficando aqui, né? Então acho que essa oportunidade é muito boa. E daí tu consegue com bolsa do Brasil.
tu tá no doutorado com bolsa lá no Brasil, e aí tu consegue a bolsa para vir para cá, tá? E todos os alunos, assim, mais ou menos assim, tem pouca bolsa, é complicado, tudo, mas tu pensa assim, muitas pessoas que estão fazendo não querem vir para cá, né? Então, ou não querem sair, querem ficar lá, ou não tem interesse de fazer. Então tem poucas bolsas, mas das pessoas que eu conheci que realmente queriam e correram atrás da bolsa, conseguiram a bolsa vir para cá. Então eu vim para cá, assim, daí dos meus amigos ali, um veio no outro ano pro mesmo lugar que eu fui. Agora eu vou estar recebendo uma aluna lá da Federal Santa Catarina, também conseguiu bolsa. Ela vai vir para cá como aluna minha, vai ficar um ano aqui, e tudo com bolsa com recursos do Brasil. Legal recursos isso. do Brasil. Sim. Isso é fantástico. Eu gostaria de terminar e gostaria de você deixasse duas coisas pra gente, né, que é importante. Uma para dar importância não só do professor e do aluno, né, principalmente da pessoa que está hoje sonhando, independente da área dela, né, porque nem todo mundo se forma ou queira ou está estudando para ciências contábeis, né, mas de uma motivação tanto para quem está aqui, para quem tem aluno, como a Elisângela, né, a Neidin já vai para a faculdade e tem várias pessoas que têm seus filhos lá ingressados. Eu vi agora esses dias aqui na ajuda comunitária aqui de Boston, né, um garoto e uma menina, né, vendendo era chocolate, alguma coisa. A pessoa compra meu chocolate porque meus pais, assim, não tem condição e eu preciso pagar minha faculdade, estou ingressando. Então a vida é difícil para todo mundo, independente do lugar. E você deixasse uma palavra de motivação, porque sua vida é uma motivação, motivou a gente de perseverança, de acreditar, de correr, de dificuldade veio. E principalmente para a importância do que é o professor. Gente, hoje a gente não pode esquecer da importância que é o professor na nossa vida, na vida dos alunos, das crianças, das nossas crianças. Você deixasse isso para nós, vai ser como... Isso aqui para mim é como se fosse um legado, Maurício, porque fica marcante. Porque saio daqui, a vida da gente muda, né, Elisa? Com certeza. Com certeza. A gente se sente super motivado. Imagina quem tá, né, do outro lado. Tem esperança. Você é aquela luz no fim do túnel para quem tá lá. Poxa, é esperança. Então, se puder deixar essa mensagem, né? Como que é para as pessoas? O que eu acho que a gente tem que perseguir, né? Acho que eu vejo a educação como algo libertador, né? Então, acho que a educação ela tem a capacidade de melhorar as pessoas, né? E educação não precisa ser só educação institucionalizada na universidade, né? Mas ter o objetivo de entender mais, aprender mais, conhecer outras pessoas, outras culturas, tudo isso é conhecimento, né? Então acho que a educação ela vai libertar as pessoas para uma vida melhor. Com a educação a gente tem capacidade, ela proporciona uma facilidade de tu ascender como uma pessoa melhor, tanto socialmente, financeiramente, como pessoa. Então, acho que a gente tem que procurar a educação. E a gente sabe que o esforço individual é muito importante, né? Então, todos têm que se esforçar. Mas, então, eu já parto do princípio que o esforço individual é garantido. Todo mundo vai se esforçar. E o que a gente precisa, acho que para conseguir chegar lá, é relacionamento com as pessoas, assim, e a gente saber que a gente precisa de muita sorte para que as coisas ocorram. E essa sorte são encontrar as pessoas certas na hora certa, né? Então não adianta dizer assim que eu estou aqui só porque eu batalhei, corri. Não, isso aí é garantido, porque todo mundo que está vivo está batalhando e está se esforçando, né? Mas eu tive a sorte de passar por pessoas muito boas que mudaram a minha vida. Então, são 4, 5 pessoas, professores pelo menos, que passaram pela minha vida e que mudaram. Então, eu lembro da professora Elisângela Duarte, que foi da minha graduação, que ela que me deu o pontapé para, não vai fazer ou só vai ficar de historinha, mais ou menos assim. Isso é coisa de Elisângela, né? Vamos rápido. E daí eu tive o professor Rogério Lumes, que foi meu orientador e meu amigo, meu orientador de mestrado e doutorado no Brasil, né? Daí, para eu vir para cá, para os Estados Unidos, teve o professor Miklos Vazarelli, que foi a pessoa que me acolheu e me deu oportunidades.
Porque eu era esforçado, eu tava dedicado, mas se não tivesse sido ele, que eu abrisse as portas, assim, vem pra cá e fica aqui comigo esse 1 ano, eu não estaria aqui, né? Daí eu tive o professor Kevin Moffitt, que foi quando eu cheguei na Rutgers, ele me acolheu, né? Então virou amigo meu, conseguiu pesquisas, trabalhos, oportunidades. Eu disse, o que é esse guri aí que sotaque todo esquisito, tá aprendendo inglês ainda, mas viu o potencial em mim e tal. E ele que me indicou pra vaga aqui. Caraca, que fantástico. Então, e eu sei que se tu tirar qualquer uma dessas pessoas da minha vida, eu não estaria aqui, né? Então, o que eu acho que as pessoas têm que fazer é se dedicarem, né? Isso aí já está a partir do princípio, todo mundo batalha, tá todo mundo certinho, mas saber aproveitar as oportunidades e as pessoas que vão cruzar a nossa vida, né? Que sem elas a gente não vai conseguir ir muito além. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não. Ninguém. Exatamente. Qualquer profissional, um atleta, qualquer pessoa que você conversa, teve aquela mão que ajudou. Uhum. Sim, tu vai precisa de muita sorte. Eu chamo isso de sorte. É ter as pessoas certas no momento certos e que você... E outra coisa que o pessoal fala é assim, né? É você estar preparado no momento que as oportunidades ocorram. Então, o que é isso aí? Tu vai ter que estar estudando antes, tu vai... teu sonho é vir... A gente quer vir para os Estados Unidos, tu tem que saber inglês. Já vai aprendendo. Tu pode ir tentando aprender. A gente sabe que é muito difícil aprender uma segunda língua. Não adianta, porque se fosse fácil, não ia ter tanta escola ali, pessoas que desistem e tal. Tem pessoas que moram 20 anos aqui e não falam inglês. É muito, muito difícil aprender uma segunda língua. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas muitas não conseguem. Então, como é que tu vai aprender? Eu aprendi jogando videogame. Eu tô jogando videogame há tanto tempo, gente. eu confesso que eu aprendi grande parte do meu inglês jogando videogame, né? Adoro um videogame, né? As pessoas acham que eu sou muito sério, né? Sou bem tranquilo, mas adoro videogame, adoro. Então, tem várias formas, né? Hoje em dia, com a internet, tudo, YouTube, tem muita coisa. Facilita muito, né? De graça, entrar aqui nas aulas. Então, acho que essa curiosidade, né? Não adianta assim, não vai aprender. O aprender, a gente fala assim, tu tem que ser um aprendizado ativo. Tá? Não é achar que tu vai para uma sala, que tu só vai sentar numa cadeira e alguém vai despejar conhecimento na tua cabeça. Não é assim. Não é só sentar na frente e ver uma aula no YouTube ou tu vai pagar um cursinho de inglês, tu vai lá e tu vai aprender. Não, tu tem que estar ativamente tentando aprender, tentando fazer conexões lógicas, tentando enxergar. Educar o ouvido. Tu tem que, exatamente, tu tem que ser ativo no que quer aprender e não precisa ser. Uma dica que eu dava pro pessoal aprender inglês é que assim, a gente só aprende as coisas quando precisa, né? Tu aprender assim aleatório do nada é muito difícil, né? Então a melhor forma de aprender é aprender à medida que a gente vai necessitando do conhecimento, né? Então uma forma de aprender inglês é assim, se tu gosta de algum determinado assunto, tu procura aquele assunto em inglês, por exemplo. Então, por exemplo, eu falo assim meus alunos de contabilidade lá, assim, tu quer aprender? Então procura sobre contabilidade em inglês. Daí tu lê o texto que tu está aprendendo sobre contabilidade em inglês. Eu gosto de artes, por exemplo, eu gosto de pintura. Então procura uma explicação, vai na Wikipedia em inglês sobre tal artista que tu gosta e tenta aprender o assunto que tu gosta em outro idioma. Daí tu consegue casar o interesse com o inglês ou com outra língua, né? Sim. Eu acho que é uma boa oportunidade para quem está começando, assim, eu sei que eu fiz muito disso, né? Essa foi como eu aprendi, né? Muito do videogame, tentando passar as fases, mas também depois muito no mestrado, doutorado, que daí no mestrado a maior parte do material é em inglês, né? A ciência se comunica em inglês no mundo inteiro. Então não importa em qual país do mundo tu esteja, quando tu escreve um artigo científico, tu vai escrever em inglês, para qualquer pessoa do mundo conseguir ler. Então quando a gente ia estudar e pegava esse material, ele era em inglês. Então em vez de só jogar no Google Tradutor e ler ele traduzido, tentava ler em inglês e não sabia essa frase, daí botava a frase no Google, faz sentido.
E daí tentava aos pouquinhos. Então, meu inglês melhorou muito depois do meu mestrado, porque daí consegui casar, né, o conhecimento, uma área que eu queria aprender com o inglês. Quando eu vim para esse país e queria aprender inglês, me deram uma dica parecida com a sua. Falaram, por que você não se matricula numa classe de uma coisa que você gosta de fazer que não tem nada a ver com inglês? Não pensa que está indo estudar inglês. Uma aula de pintura. Então vai para fazer sua aula de pintura, mas faça em inglês. E os que estão aqui, uma vez na semana, eu saía com um amigo que eu só podia falar inglês. Uma pessoa que não era brasileiro, que só me entenderia se eu falasse inglês, ou em algum evento que seria só americano, aquele dia inteiro. Ou ia passar no museu, alguma coisa onde eu não teria contato nenhum, mas só em inglês, para você educar seu ouvido e conversar e ter aquela experiência. Uma vez na semana, eu ia na academia com um amigo, alguma coisa, para mim ter aquela experiência. Eu tive uma amiga minha que veio para cá, amiga nossa, ela veio fazer au pair aqui. E foi a mesma coisa, ela chegou aqui, ela se matriculou no curso de inglês, e ela disse, não deu certo, porque era só estrangeiros também, né? E daí o pessoal falava a língua deles, né? O espanhol, o português. Daí ela se matriculou numa escola da universidade, numa disciplina normal, assim. E daí ela gostava de comércio exterior, então ela foi fazer uma aula de comércio exterior, todo em inglês. Material em inglês, tudo em inglês. E daí assim tu acaba forçando. Parece que o cérebro desliga aquela parte, eu tenho que aprender inglês. O cérebro já pensa, já sei o inglês, eu tenho que aprender essa outra coisa aqui. É interessante como que a cabeça funciona. Eu sei que é difícil. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Então, por isso que as pessoas têm que, para aprender, ativamente, né? Sim. E tentar, configura o celular em inglês, o computador em inglês, né? Tenta ouvir mais programas em inglês. O meu professor falou assim, liga na jornal de notícias em inglês e deixa rodando na casa enquanto tu tá fazendo outra coisa, para se acostumando com o som, tudo. Porque criança faz assim, eles ficam escutando, de repente eles estão falando inglês fluentemente, assistindo televisão, brincando com o carrinho, não tá nem olhando para nada. Sim. Ali a minha filha mais nova, a Cecília, ela fala a gente só fala português em casa, né? Porque a gente não pode, eu não quero que minha filha cresça sem falar português. Imagina esquecer a língua dos pais, o que mais acontece aqui. Materno, né? Porque assim, inglês ela vai aprender de qualquer forma. Sim. Né? Não, ela vai para a escola, ela vai aprender de qualquer forma, ela vai aprender inglês. Mas o português não, é muito difícil. Ela vai esquecer se vocês não E ela ensinarem. veio para cá com 7 meses. Né? Então, um dos objetivos é falar só português em casa. Mas os desenhos são só em inglês. Então, ela fala mais inglês do que português. Ela entende tudo que a gente fala, mas ela vai falar com a gente, ela fala misturado. Né? Mas a preocupação é essa, ela tem que saber português. Né? Porque a gente sabe que depois vai ser difícil, não vai aprender mais. Tem que ensinar agora. Quando a minha filha mais velha era pequenininha, o que eu fazia? Eu ia dirigindo, aí eu falava, vamos brincar um game. Let's play a game, Nadine. Ok. Eu falava, tudo que eu falar, tudo que eu ver, eu vou falar em inglês, tem que falar em português. Aí eu tava dirigindo e falava tree, aí ela, árvore. Aí eu ficava jogando assim. Aí no final da jornada eu passava, comprava um sorvete, alguma coisa, porque ela ganhou. E quando ela esquecia, aí tinha que esperar voltar de novo naquele lugar para falar. E hoje ela fala fluentemente português. Quer dizer, nem... a minha mais velha ela quer explicar alguma coisa, ela pergunta, como é que eu digo tal coisa em português? Que ela né, porque ela tem coisas novas que ela está aprendendo em inglês. E dela não sabe, às vezes. Isso. A gente troca direto, né? Pois é. Uma coisa que você aprendeu aqui. Exatamente. Uma palavra que você aprendeu aqui. A gente estava conversando sobre isso. Coisa de plumber, tem coisa que ele não vai saber falar com você em português. Ele conhece a palavra em inglês só que ele aprendeu. Sim, os conceitos. E por isso que o do conhecimento lá de... Quando tu vai aprender alguma matéria, aprende ela no inglês. Daí tu vai aprender os termos, os conceitos na língua já. Né? E é isso ali. Então, ela tá aprendendo já coisas em inglês, daí ela quer falar em português para nós, ela não sabe o termo como é que é. Não é que ela não sabe a palavra, mas ela aprendeu em inglês, né? Então, é bem interessante assim como gostoso funciona, ver, né? É engraçado. Para você que está nos assistindo agora, se você está ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Music, que você vai estar... Na verdade, o Alex sempre fala assim, Apple Music, sim, é o aplicativo, mas iTunes Stores, se você está ouvindo no iTunes Store, Spotify, ou se você está vendo no YouTube, agora a gente também está na plataforma Rumble em Vídeo. Se você está em casa e você assistiu a gente, eu acredito que você teve um privilégio tão imenso quanto a gente que está sentado aqui, né, Elisa, de ser impactado, de ter uma mudança de vida. Com certeza. Então, eu gostaria de agradecer vocês por estar aqui, ouvindo e assistindo a gente. Não só isso,
curte, dá like, compartilha com aquele amigo, seu filho, seu parente que mora distante, está estudando, está num percurso difícil, saiu de casa, que vale a pena a vida acadêmica, vale a pena acreditar, se formar, se integrar em algo que você acredita, que você goste, ame o que você faça, dê 100% que você vai chegar até o final e vai ter êxito, você vai ter um bom retorno na sua vida. E quero agradecer também, Maurício. Essa é a primeira entrevista, agora presencial, a gente vai ter mais, a gente precisa fazer uma com churrasco, né? Porque foi o combinado aqui. Vamos ver quem é que faz o melhor churrasco aqui. E eu vou ser a juíza da competição aqui. E aproveitar, né? Quem estiver vendo isso, se tiver alguma pergunta, coloca no comentário, se quiser fazer mais alguma pergunta para o Maurício, a gente... Encaminha as redes sociais suas. Fazemos outra entrevista com ele. Se tiver bastante pergunta, o suficiente para ter uma outra entrevista, a gente faz uma outra entrevista. E é isso aí, gente. Não existe absolutamente nada que vai parar você a não ser você mesmo. Verdade. Pensar nisso. Então... Um forte abraço, obrigado. Estúdio Boston Podcast agradece a sua presença. Mais uma vez, Maurício, muito obrigado. E eu espero breve você estar aqui. Obrigado. Beijo para todos.